todas. Bom dia, Ju. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Regina. Bom dia, Luísa. Bom dia, Deia. E meu bom dia muito especial para você que vai estar acessando esse material, né, nas nossas redes sociais. Que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como vai falar ao nosso coração dessa manhã. Nós estamos aí finalizando o tema da semana, que foi assim surpreendente, falou muito ao meu coração, e eu sei que quem acompanhou o devocional e a semana toda também teve aí as suas mudanças, né? Quem colocou em prática realmente o tema da semana propôs, que foi a mulher que cuida de si e dos outros. E para fechar esse tema, trazemos a mulher que vive com propósito e compaixão. Quem vai estar ministrando hoje é a nossa querida Marisa, que o Senhor possa te usar, querida. Bom dia, abençoado sábado para todas nós. Que tema essa semana, hein? Toda semana a gente tem um tema incrível, um tema abençoado que edifica a nossa vida. E como a Jane já falou, né, o subtema de hoje é a mulher que vive com propósito. E o nosso versículo-chave, ele está lá em Mateus 5:16, que diz: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. E o que a nossa explicação, né, do devocional fala? Que a mulher, ela cuida de si mesma e dos outros, e mesmo assim ela vive com um propósito, né? E um propósito claro. E glorificar a Deus em todas as suas ações. Em Mateus 5,16, Jesus nos ensina que nossas boas obras, ela deve refletir a luz de Deus no mundo. Jesus, para refletir a luz de Deus no mundo, para que outras pessoas vejam e sejam atraídos para Ele. A mulher que cuida de si mesma é aquela que, ao ser transformada por Deus, ela se torna um instrumento de compaixão e amor para os outros, ajudando a trazer luz das situações de escuridão ao redor, né? Então, de que forma essa mulher pode trazer a luz na vida de outra pessoa? Pode ser através de uma palavra, de uma conversa, de um escutar, né? Às vezes a gente está tão angustiada, e aí eu conversar com uma pessoa, né? Uma pessoa que busca Deus, que procura viver, né, os ensinamentos, é uma pessoa que traz paz, é uma pessoa que sempre traz uma palavra que conforta o coração da gente. É uma pessoa que se torna luz, é um instrumento. E essa mulher, ela vive com o propósito de ser uma bênção para a sua família, amigos, colegas e comunidade. E olha que interessante, que essa mulher, primeiro, ela é bênção na sua casa, com os seus. Depois, ela se torna bênção na vida dos que estão mais próximos, dos que estão ao seu redor, né? Amigos, colegas, comunidade. Demonstrando a compaixão de Cristo em suas ações diárias. Seu coração, ele é motivado por um desejo genuíno de ver o bem nos outros, e ela busca maneiras de fazer a diferença no mundo, seja através de ações pequenas ou grandes. A mulher de verdade, ela cuida de si mesma e dos outros, vive com um propósito definido, é uma compaixão que reflete o caráter de Cristo. Mateus 5,16 nos lembra que a luz que carregamos não é para a nossa própria glória, mas para que, através de nossas boas obras, outras pessoas possam ver a presença e o amor de Deus em ação e sejam inspiradas a glorificá-lo. Essa luz é uma manifestação prática de transformação
interna que Deus opera em nosso coração. Quando uma mulher ela se permite ser moldada por Deus, seu cuidado pessoal se torna fonte de força e renovação que lhe possibilita estender compaixão e amor ao seu redor. Ela reconhece que seu propósito maior é ser um instrumento de bênçãos, seja na família, no trabalho, na igreja ou na comunidade. Essa compaixão não é um sentimento passageiro, mas uma atitude constante que motiva ação tangíveis, desde um sorriso encorajador até um gesto de ajuda. Cada ato de amor tem poder para iluminar vidas e derrubar as barreiras da indiferença e do desânimo. Além de viver com um propósito, implica intencionalidade. A própria palavra, né, afirma que nós devemos viver, né, e fazer as coisas com intencionalidade. A mulher que cuida de si, ela sabe que não pode ser neutra no mundo. Sua vida deve refletir a luz de Cristo de forma ativa e visível. Isso exige disciplina para manter o foco no que realmente importa, priorizando atitudes que promovam o bem-estar dos outros e o crescimento espiritual coletivo. Ao fazer isso, ela não só fortalece a sua fé, mas também inspira outras a caminharem no mesmo propósito, criando uma corrente de amor e serviço que glorifica a Deus em cada detalhe da vida. E o que o nosso exercício de hoje ele fala? Que hoje, cada uma de nós, que a gente faça uma pausa para orar e perguntar a Deus como você, como eu, como você pode viver com intencionalidade e propósito. Peça que ele lhe revele oportunidades concretas para ser a luz na vida de alguém, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja ou na comunidade, ou até mesmo dentro de casa, com os nossos, né? Escolha uma ação prática, como ajudar alguém, oferecer uma palavra de conforto, ou dedicar tempo para ouvir e comprometa-se a colocá-la em prática hoje. E aí eu convido vocês para a nossa oração, né, devocional. Senhor Deus, obrigado por me chamar para ser luz neste mundo. Ajuda-me a viver com propósito e compaixão, refletindo o teu amor em cada atitude e palavra. Que minhas boas obras não sejam para minha glória, mas para que os outros possam te conhecer e te glorificar. Guia-me em ações concretas para impactar vidas e ser um instrumento de bênçãos. Fortalece meu coração para que eu brilhe com a tua luz, sempre, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que palavra, né? Essa palavra de hoje nos faz refletir se nós estamos vivendo, né, com esse propósito, claro, de transbordar na vida dos outros. Claro, primeiramente na nossa casa e depois externamente. Então, eu gostaria de ouvir de vocês quais reflexões a palavra de hoje trouxe, né? Que sentimentos te trouxeram, te fez refletir sobre o seu propósito, se você está transbordando. Então, eu deixo a palavra agora com vocês. Espero que Deus tenha tocado no coração de cada um. Ju, Amém. Bom dia a todas. É bastante interessante mesmo a gente refletir sobre uma palavra dessa, né? Sobre ser
ser luz, né, na vida das pessoas, como tem sido o nosso caminhar, né. E lá onde eu estou trabalhando agora, onde a gente foi alocado, né, do lado da minha sala tem uma sala com mais 3 moças, né. E quando a gente chegou lá, a gente se propôs fazer o devocional. Antes a gente fazia no antigo escritório, né, eu, o chefe e as outras colegas. E aí as outras colegas saíram, ficou só eu e o chefe, e a gente não teve mais devocional. E aí quando a gente mudou para o novo local, ele falou: "Ah, a gente podia fazer com as meninas". Aí ele fez primeira semana, e depois ele sumiu. E todos os dias que tem devocional, ele nunca tá lá para fazer, né, e eu assumi, né, e fui fazer. E aí, quando foi essa semana que eu ia sair de férias, né, na quinta, e eu fiz na quarta, né, disse: "Ah, a gente não pode passar uma semana, né, sem". Fui, levei uma palavra, sempre conversa, a gente faz uma oração, né, e depois elas vieram me agradecer, né, por se dispor, né, a levar uma mensagem, levar uma palavra, fazer uma oração, e que elas se sentem bem, né. E aí é nessas horas que o Espírito Santo toca o nosso coração e nos mostra que a gente está no caminho certo, né. De levar uma palavra do Senhor, falar de Jesus, não importa a circunstância, não importa a correria que a gente esteja, é sempre necessário a gente levar a mensagem, levar a palavra, que às vezes é tão confortante, as pessoas estão passando por situações desafiadoras e você vai, leva uma palavra, leva uma mensagem, sabe. Às vezes a gente termina a mensagem, a pessoa está chorando, sabendo, a gente já tem o entendimento que aquela mensagem foi uma resposta de oração na vida de alguém, né. Então isso é muito maravilhoso, que a gente se permita ser mais assim, né. Não pensar na gente, não pensar no nosso engrandecimento, mas no Senhor, e mostrar que o Senhor ainda opera milagres, que o quanto o Senhor ele é maravilhoso, o quanto ele é incrível. E assim, o nosso testemunho é o essencial, tipo, a pessoa vê na nossa vida, né, a transformação, vê da onde a gente saiu, para onde a gente está indo, o quanto a gente evoluiu, e eu não estou falando de financeiro, eu não estou falando de aquisições, eu estou falando de espiritual. Do quanto a gente pode ser luz, porque a gente ser aquela pessoa mimizenta, reclamenta, e hoje a gente ser aquela pessoa que em todas as situações dá glória a Deus, agradece e reflete uma paz, uma leveza, isso é tão maravilhoso, a gente sentar do lado de alguém e a gente sentir uma energia boa, uma energia positiva, aquela alegria, né. É que nem eu falo, eu já sou uma jovem senhora, né, e eu tento ser séria, mas Jesus me deu alegria demais. Então, o tempo todo é rindo, o tempo todo é brincando. E assim, isso é tão bom a gente sentir que as pessoas se sentem bem, se sentem confortável do nosso lado, e a gente ser, né, essa luz, a gente ser essa mensagem, a gente ser essa alegria. A pessoa saber: "Não, eu vou lá com a Ju, que a Ju vai conversar comigo, a Ju vai me dar um direcionamento", né. Então, isso é tão bom, isso é tão gostoso que a gente tome isso pra gente. Eu posso ser esse referencial no mundo que está tão distorcido de versões, de situações, né, que hoje é tão desafiador. Não, mas a gente vai ali procurar a Jane, porque a Jane ela vai ter uma palavra de Deus para mim. Não, eu vou falar com a Marisa, porque a Marisa tem intimidade com o Senhor e aqui ela vai me dar um direcionamento diferente, na contramão do que o mundo me diria, né. Eu já recebi um feedback sobre isso, né, quando uma pessoa estava passando por uma situação desafiadora, né, no trabalho, enquanto todas as pessoas diziam: "Vai lá, mete a mão na cara dela. Ah, não, faz isso", incitando para a violência, incitando para o outro lado, e eu falei: "Não, perdoe. O que que Jesus faria com você? Seja diferente, seja um diferencial, ore pela vida da pessoa, lance fora isso do seu coração". Ela ficou: "Meu Deus". Enquanto todo mundo vai na contramão do sistema, tem alguém que dizendo para mim ser o diferente. Então que nós sejamos essas pessoas do diferente, né. Que a gente vá levar a mensagem, vá levar a palavra, que a gente seja um diferencial, que a gente continue com esse propósito, né, de sermos as nossas melhores versões e sermos luz aos nossos redores e derredores. Amém? Amém, Diva, é isso mesmo. É isso mesmo. A palavra ela é bem clara, né? Lá no texto de referência da mensagem, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então é isso, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser mensageiras, né? Onde que o Senhor nos levar. Eu costumo dizer sempre que a gente tem que estar pronta, né? Nós temos que estar prontas, porque viver esse propósito do Senhor nas nossas vidas, ele é constantemente em todos os lugares, sabe? Em todos os lugares. Meu trabalho é com pessoas todos os dias. Então, quando eu saio de casa, Deus, me prepare, Senhor, para que eu leve o melhor sorriso, para que eu leve, Senhor Jesus, a melhor palavra, para que eu reflita o teu amor. Essa é a minha oração de todos os dias, né? E isso tem sido real, sabe? Tem sido real. Eu já relatei em algumas oportunidades, assim, como Deus tem feito milagres, sabe? Através de um simples abraço, sabe? Porque isso é refletir a glória do Senhor. Como a Ju falou, procura fulano, que fulano vai ter um direcionamento. Procura ciclano, que vai ter outro direcionamento. E se você reflete a luz do Senhor, as pessoas vão olhar para você e vão buscar esse direcionamento em você, sabendo que você vai ter algo de Deus para ela. Né? Quantas vezes em atendimentos, né, eu chego e assim, meu cliente não está bem, eu percebo, né? Então, muitas vezes eu tenho até a oportunidade de orar com eles, né? Uma semana atrás aí foi até engraçado. Um rapaz, o responsável lá de uma sessão, né? E ele olha para mim e ele já me chama de pastora. A pastora chegou, a pastora chegou. Hoje eu quero que a senhora ore por mim. E eu fiquei constrangida, porque no meio do supermercado, com todo um monte de gente, um monte de cliente, né? Claro, eu oro sim, né? Se tem alguma necessidade específica. Aí ele, não, eu quero que você ore agora. Porque aí eu falei que eu ia orar depois, né? Eu quero que a senhora ore agora. Eu falei, agora? Aqui no mercado? Aí eu falei, vamos para um lugar mais reservado. Ele, não, a senhora vai orar por mim, é aqui no corredor mesmo. Aí, falei, amém, Jesus. E aí ele ainda disse, põe a mão na minha cabeça. Gente, isso, só Deus, né? Só Deus na nossa vida. E Jesus veio cá. E eu, assim, claro que eu fiquei um pouco constrangida, né? Falei, Senhor, mas se for um teste, Jesus, me ajuda para que eu passe. E aí eu coloquei a mão na cabeça dele e orei ali. Né? Eu só faltei perguntar para ele, agora você quer aceitar Jesus? Tô rindo, mas isso é real, gente, né? E ele só teve essa liberdade, né, de me pedir algo tão especial, né? Porque ele me conhece, né, nos meus atendimentos, e esse moço mesmo, ele sempre fala, você é diferente, né? Você é diferente. Até que ele foi se aproximando e a gente conversando, mas enfim. Nós temos que ser intencionais, né? Como o texto bem nos explicou, né? E essa intencionalidade, né? Para levar a palavra do Senhor, sabe? A Lúcia, ela tem um jargão que eu acho muito, muito legal. Nós embalamos Jesus de uma forma diferente. De que forma você está embalando Jesus? Né? De que forma? De que forma você está demonstrando o Senhor através da sua vida? Porque você já é uma mulher transformada. E mulheres transformadas não são mais mulheres rixosas, sabe? Mulheres mimizentas. Não. Eu sei que teremos dias desafiadores, mas você sabia que até nos seus dias de desafios tem alguém te observando? Como que vai ser a sua reação, né? Você que já reflete a luz de Cristo. Como vai ser a sua reação nesses dias? Então,
a gente tem que estar. E é esse o cuidado diário, né, que nós devemos ter, para que em dias de desafios que nós iremos passar, nós precisamos passar por eles. Nós realmente estamos vivendo o nosso propósito. Então eu deixo vocês, né, um pouco reflexivas e convido para que, se ainda tem dúvida, né, de como agir, de como proceder para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida, só deixa fluir. Deixa fluir de maneira leve. De maneira leve. De uma coisa é certa. Se você estiver praticando, se você estiver sendo testemunha do Senhor em todos os lugares, a começar da sua casa, você está cumprindo o ID de Jesus. Você está cumprindo o ID do Senhor. Você está sendo verdadeiramente essa mulher que cuida de si e dos outros. Porque você só vai ter condição de cuidar do outro se você estiver bem alimentada diante do Senhor. Se a sua vida estiver realmente transformada diante do Senhor. Então, aqui ainda diz, né? Priorizando atitudes que promovam o bem-estar dos outros e o crescimento espiritual coletivo. Temos que ter foco, né? Temos que ter foco, disciplina, constância, para que a gente venha conseguir, né, promover esse bem-estar dos outros e o crescimento espiritual coletivo. O coletivo é o que a Ju acabou de falar, né? Deus tem usado ela aí de uma forma muito linda, né? Nos devocionais aí na empresa que ela está trabalhando. E estarmos aqui também é um crescimento espiritual coletivo, porque nós estamos aqui numa comunidade, né? E a partir daqui ainda vai para as redes sociais, isso vai chegar em outras mulheres, e nós fazermos, né, tudo isso acontecer, vai estar fortalecendo a nossa fé diante do Senhor. Porque esse caminho para Deus, né, esse caminho para levar e viver esse propósito, é só o Senhor que nos capacita. Vocês entendem isso? E as coisas assim, elas acontecem de uma forma tão natural, que outro dia eu cheguei na casa para fazer um atendimento e eu percebi que a minha cliente ela não estava bem, né? Eu apenas olhei para ela. Eu olhei para ela e cumprimentei e perguntei para ela: "Você está bem?" Apenas essa pergunta que eu fiz para ela. E ela simplesmente desabou, começou a chorar. Falou nada, nem precisava, né? E aí não tinha nenhum cliente lá no atendimento, né, dela. Eu perguntei: "Você me permite fazer uma oração por você?" E assim, é só realmente a gente tendo essa intimidade com o Senhor para nós nos colocarmos, né, na posição que o Senhor quer, para que a gente cumpra esse propósito do Senhor, sabe? E é tão lindo, gente. É tão lindo a gente realmente viver o propósito do Senhor. A gente se colocar realmente na brecha, sabe? Para que Deus cumpra o propósito dele na nossa vida. E as coisas se tornam assim. É tão natural, sabe? É tão natural ver o agir de Deus. Ontem, a minha sobrinha, ela mudou para casa dela, né? E aí eu tinha ido lá ajudar na mudança, mas tinha muita gente, né? E Deus já tinha colocado no meu coração para ir lá com ela, tirar um momento de oração, levar óleo, né, para ungir todos os umbrais da porta. E aí eu fiz isso. A mamãe está aqui na cidade, e aí eu fiz isso ontem, né? E o Senhor, foi tão lindo agir de Deus, sabe? Que Deus operou ontem ali naquela casa. Porque a palavra também disse aqui, né? Nós precisamos começar a viver o propósito a partir da nossa família.
Você tem vivido o propósito de Deus dentro da sua casa, com a sua família? Eu vou deixar você pensando sobre isso, viu? Tá aí o final de semana. Eu proponho, inclusive, que você prepare algo especial para sua família, com amor, sabe? Faça aí um prato que eles gostem. E demonstre o amor de Cristo através da sua vida. Você é o testemunho vivo do Senhor. Acho que eu estou falando demais, Marisa. Já estamos aí partindo para a finalização. Falou demais? Não, falou o essencial. Necessário. Amém. Alguém tem algum pedido especial de oração? Não vi nada lá no grupo, não. Se não temos, vamos... Eu quero agradecer pelos meus 10 anos de CNH. Gratidão que esse monstrinho foi assassinado ontem. E em 10 dias eu recebo a minha CNH com 10 anos de validade. Glória a Deus. Que legal. Parabéns, Ju. Parabéns mesmo, viu? Que outros monstrinhos, né, sejam assassinados aí. Então vamos orar, né? Pai, na tua presença, Jesus, nós nos colocamos, Deus, para te louvar, Senhor, para te agradecer, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, por nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor, Pai, para com cada uma de nós, Papai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem um cuidado, Senhor, tão especial com as nossas vidas, Deus. O Senhor tem sido aquele Pai, Senhor, que nunca nos desampara. Pai, nós te pedimos, Senhor, perdão, Jesus. Perdão, papai, por todas as nossas dificuldades, Senhor, por todos os nossos deslizes, Deus, e por todos os pecados, Pai, que nós temos cometidos, Deus, que tem desagradado o teu coração, Pai. Te pedimos perdão nesse momento, Pai, para que verdadeiramente nós consigamos viver o teu propósito, Deus, nas nossas vidas, Jesus. Deus, essa semana, Jesus, foi trabalhado, Pai, sobre a mulher que cuida de si, para que ela possa cuidar do outro, Deus. Papai, mas tem tantas mulheres, Jesus, que ainda não entendeu isso, Deus, que ainda simplesmente, Senhor, fecha os olhos para si mesma, Deus, e acha que tem condição, Senhor, de cuidar do outro, Pai. Deus, tantas mulheres, Jesus, destruídas emocionalmente, Deus. Pai, e simplesmente, Senhor, sem entender, Pai, sem entender a necessidade de olhar para si, papai. Ah, Jesus, como eu te louvo, Senhor, por essa ambiência, Deus. Como eu te louvo, Senhor Deus, por ter acessado, Senhor, um instituto, papai. Deus, o Senhor lembra, Jesus, como foi que eu cheguei aqui, Pai, destruída emocionalmente, Pai. E aqui o Senhor tem me fortalecido todos os dias, Deus. Todos os dias é um passo de cada vez, papai. Mas eu sinto, Senhor Deus, as transformações, Senhor. Eu sinto, Senhor, tudo que eu sinto, Senhor Deus, que hoje eu estou vivendo o meu propósito, Deus. Hoje eu consigo, Senhor, olhar para mim mesma, Pai. Hoje eu consigo olhar para mim, Senhor, e enxergar, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida, Jesus. E já consigo, Pai, estender a mão para o próximo, Deus, com sinceridade, Senhor, com verdade, Jesus. Papai, e assim eu entrego, Senhor, a vida de cada uma das minhas irmãs, Pai, que estão aqui nessa sala, nesse momento, Deus, que o Senhor possa visitar cada lar, que o Senhor possa visitar, Senhor Jesus, o espiritual, Senhor, o emocional, Pai, de cada uma, Deus. Guarde, Senhor, fortaleça, Jesus, para que cada uma, Senhor, venha viver o teu real propósito, Deus, que é simplesmente amar, Jesus. Quer simplesmente cuidar de si mesma, Pai, cuidar dos outros, Pai, levar, Senhor, o teu amor, levar a tua palavra, Senhor, para que
outras mulheres, Senhor, tenham acesso, Jesus, a essa vida extraordinária, Senhor, quer viver com o Senhor, quer viver para o Senhor, papai. Deus, eu quero te louvar nessa manhã, Senhor, pelo milagre, Deus, que a Ju pediu ontem, Pai, que era conseguir aí, Senhor, essa CNH com esses 10 anos, Senhor Jesus, de renovação, e o Senhor deu isso de presente a ela, Pai. Pai, muito obrigada, Deus. Quantos milagres, Jesus, o Senhor tem feito a cada uma de nós, Pai. E eu quero te louvar nesta manhã, Senhor, e te agradecer, papai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado diário, Senhor, para com as nossas vidas, Pai. Queremos te entregar o nosso dia e nos colocarmos na tua presença, para que nós possamos ser luz, Senhor, para que nós possamos levar o teu amor, levar a tua presença, onde o Senhor nos colocar, em nome de Jesus. Amém. Amém, que ia virar vigília. Bora lá. Depois não sabe por que é chamada de pastora. Propósito, né, Ju? Não tem para onde fugir, não. É verdade. Ai, tem alguém